Capítulo 28 de Atos, né? Atos dos Apóstolos, certinho? Nós vamos ler do 1 até o 6, tá? O tema é o Devocional 96, os homens e os seus extremos, é o tema hoje. Os homens e os seus extremos, Atos 28, do 1 a 6, este é mais um comentando Atos dos Apóstolos. Muito bem, vamos ao texto. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Quem está acompanhando a leitura do texto tem percebido que nós estamos aí na viagem de Paulo para Roma, né? Indo para Roma. Paulo está preso. E a viagem, claro, naquele tempo era bem comum as viagens através de navios. E era um navio bem grande, consideravelmente, né? A tripulação era composta de 276 pessoas. E Paulo estava ali, dentre eles ali, dentre outros presos, mais os soldados, o oficial, por exemplo, centurião, ele estava, né, sendo conduzido com os outros para Roma, né? Paulo apelara para César, que o direito que ele tinha como cidadão romano. Então ele seria julgado em Roma. Só que durante a viagem, né, ali quase chegando já na chamada Península Itálica, ali nós temos aí o naufrágio, né? E então não dá para eles ir direto para, como era o previsto, ir direto para Roma, né? Então eles tiveram que, de forma terrível, né? Depois de grandes tempestades, ventos fortes, né? Eles tiveram que chegar lá numa ilha, né? Essa ilha é chamada Ilha de Malta, tá? Então o texto ele continua assim, né? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Depois que eles, né, logicamente, quem está acompanhando o comentário, viu, né, que eles foram ali, o navio se arrebentou todo, mas próximo à praia, né? Então o navio ficou todo partido, todo em pedaços, né? E todos se salvaram, né? Porque Paulo até já tinha profetizado que todos iriam se salvar, né? Mas o navio não, né? Bom, muito bem. Então, o verso 2 diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, um detalhe do texto aqui, narrado provavelmente por Lucas, é que os bárbaros eram chamados assim porque geralmente eles não falavam, né, o idioma, né, grego. Então eles não estavam dentro da cultura, pode-se dizer, grega e romana, né, algo assim. Então eram chamados bárbaros, né? Então aqui diz que os bárbaros trataram, no caso, Paulo e todo mundo, né, muito bem, né, muito bem, com humanidade, diz aqui, né, com bondade, né, é isso aí que eles fizeram. E fizeram uma grande fogueira ali, porque estava chovendo muito e fazendo muito frio também, né, vamos certinho. O verso 3 diz: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Olha bem,
Diz aqui assim, ó, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Tinha uma fogueira lá, né, como a gente já verificou, e Paulo estava catando os gravetos, né? É interessante isso aqui. Paulo, tipo de homem que ele não tinha esse negócio com ele, né? Ele ajudava mesmo, ele participava mesmo. Paulo não é, né, aquele, eu sou Paulo, um apóstolo, e eu não vou. Não, Paulo ajudava mesmo. Paulo ia lá pegar graveto para colocar na fogueira. As coisas mais simples ele contribuía. Isso é muito interessante, né? Todos nós devemos aprender com Paulo a fazer coisas complicadas muitas vezes, mas também a fazer coisas simples muitas vezes, né? E Paulo era assim. Um detalhe no texto aqui, no verso 3, é essa víbora, né? Essa víbora, uma serpente venenosa, né? Pelo que dá a entender, é isso mesmo. Uma serpente venenosa agarrou na mão dele, né? Pelo que diz o texto, né? Agarrou na mão dele, quer dizer, mordendo a mão dele, né? Mordendo a mão dele e ficou ali. E ele, então, o 4 vai falar assim, ó, o 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Né? Talvez a justiça aqui refere-se a uma deusa, né? Ligada à idolatria, na mitologia, no caso aqui dos bárbaros, certo? Mas interessante o julgamento que eles fazem. Porque, claro, era um navio que tinha uma grande quantidade, pelo que dá a entender, de presos. Paulo era um preso. Então, eles logo julgaram a questão, falaram assim, esse homem era assassino. Né? Esse homem é assassino. Às vezes nós também nos precipitamos em julgar situações, em julgar pessoas. E muitas vezes nós erramos, né, seriamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Bom, Paulo não era um assassino, né? Pelo contrário, ele era um inocente que estava ali preso por questões de pregar o Evangelho de Cristo, né? A causa era essa, né? Pregar o Evangelho de Cristo, por isso ele estava ali, né? Esse era o motivo, e não porque ele matara alguém, nada dessas coisas, né? Então, mas os bárbaros ali fizeram assim um pré-julgamento da questão, né? E como no caso eles foram salvos do mar, não adiantou nada, porque depois a justiça veio atrás dele, né? Muito bem. E aí diz o verso 5, né? Porém ele, aí diz o verso 5, né? Isso eles pensaram só no intervalo que ele sacudiu a víbora da mão, né? Olha lá, diz aqui o 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, ele jogou a cobra no fogo, né? A víbora, né? Não sofreu mal nenhum. Quer dizer, o pessoal ficou esperando, ficou ali esperando, ver se Paulo iria morrer, né? Porque normalmente, né, no mínimo, ele iria cair, iria ficar lá, né, todo estranho lá, mas não aconteceu nada, não fez mal nenhum para ele. E aí a gente lembra lá de Lucas, capítulo 10, né, verso 19, que fala sobre essa proteção, né, que Jesus daria, né, se alguma serpente, no caso, nos mordessem, né, algo assim, né, seriam protegidos os discípulos, os servos de Deus, essas coisas, né. Bom, o fato é que aconteceu com Paulo isso, essa proteção aconteceu aqui, a serpente não fez mal a Paulo. E aí é que está que o tema hoje diz, os homens e os seus extremos. E é exatamente isso que a gente observa aqui, né? O que vai acontecer. Porque primeiro eles falaram assim, poxa, esse cara é um assassino, Paulo é um assassino.
Depois que eles viram que Paulo sacudiu assim a serpente caiu lá no fogo, e ele não sofreu mal algum, aí já mudaram de ideia. Olha aqui, ó, o verso 6 para a gente terminar. Mas eles, esperando que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, né? Os bárbaros esperavam isso. Não, agora esse homem vai cair e ele vai morrer, vai ficar inchado, como acontecia, né? Mas depois de muito esperar, eles ficaram esperando, olhando ali para Paulo, tipo assim, vai, fica inchado, cai aí morto, vai cair morto, vai cair, não cai, mas não caiu, né? Paulo não caiu, não sentiu nada, né? Então, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. É por isso que o tema hoje é, né, os homens e os seus extremos, né? Que coisa, e é verdade, né? Acontece isso muito, gente, muito mesmo, né? Uma hora nós somos vistos, especialmente os servos de Deus, os líderes, pastores e tal, uma hora nós somos vistos como heróis, né? Poxa, tal, e as pessoas fazem elogios pra gente, e essa coisa toda. Meu Deus, tem hora até que eu fico com medo de subir, né? Medo de subir, porque tanto elogio que um ou outro faz e tal, e depois está chamando a gente uma hora maltratam, né? E a outra hora já está tratam de deuses, né? Ou depois maltratam a gente, chamam a gente de assassino, chamam a gente de ladrão, chamam a gente de, sei lá, outras coisas, né? De mentiroso, e vai embora, né? O homem e os seus extremos, que coisa, né? Aqui Paulo, a princípio, ele foi assassino. É um assassino, porque a cobra mordeu nele, e ele vai morrer agora, e tal, é um assassino. Esse homem aí é um bandido. Depois, né, passou o tempo, não aconteceu nada. Pô, esse homem é um Deus, opa, né? Que coisa, né? Quantas vezes nós somos assim? Às vezes nós somos amados e tal. Quem é pastor sabe disso, gente. Tal, pastor, fulano de tal, tal. Depois acontece alguma coisa que não é legal, não corre de acordo com a pessoa queria e tal. Aquele pastor, não sei o que lá, não presta, é isso, aquilo outro. Cara, brincadeira, cara. Isso acontece infelizmente em todos os lugares. Os homens e os seus extremos, essa é a verdade, é o que vivemos, né? As opiniões mudam sobre nós, sobre você também. Então, o que devemos fazer é o que Paulo sempre fez, viver a vida com Cristo, tendo consciência tranquila diante de Deus, de que tem feito a coisa certa, se tem feito a coisa certa. É isso daí. Aprendemos sempre. Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem abençoou você, instruiu você, então compartilhe. E se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá bom? Lá no YouTube. Daí eu deixo o link na minha página aqui do Facebook. Vamos orar. Deus, muito obrigado que estamos em Tua presença mais uma vez. Tu és maravilhoso, bondoso. Sim, ó Deus, os homens e os seus extremos. Só Tu para realmente nos ajudar a compreender, a entender, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe grandemente as pessoas que estão ouvindo e ouvirão, abençoe grandemente, ó Deus, cada pessoa, cada família, em nome de Jesus Cristo. Quero pedir pelo Brasil, colocá-lo em Tuas mãos, rogar por esse país imenso, Senhor. Toma em Tuas mãos o nosso país, o nosso Brasil, o nosso querido Brasil. Abençoe grandemente as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém e amém. Queridos, queridas, Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, tá? Deus abençoe grandemente. Fique com Deus. Eu volto, se Deus permitir.